Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vou falar hoje sobre por que orar não resolve a vida financeira. Você ora, jejua e tudo continua do mesmo jeito. Muitas pessoas oram todos os dias, pedindo provisão, portas abertas, pedindo por livramentos financeiros, jejuam e fazem campanhas, clamando com lágrimas, e mesmo assim continuam endividadas, apertadas e vivendo no limite. Isso não acontece porque Deus não responde às nossas orações. A Bíblia deixa bem claro que existem orações que não funcionam quando certos princípios são ignorados. A oração não foi criada para substituir a obediência. Ela foi criada para alinhar o homem à vontade de Deus. Quando alguém ora pedindo prosperidade, mas vive ainda em desobediência financeira, o céu não entra em conflito com a palavra para atender o seu pedido. Então, é nós que temos que nos alinhar com a palavra e não Deus com nós. Nós vamos sempre ter que nos alinhar com Ele. A Bíblia diz em Tiago que muitos pedem e não recebem porque pedem mal com motivações erradas, e isso significa que não basta somente pedir mais dinheiro. É preciso sim estar alinhado com os propósitos de Deus para o dinheiro. Deus não sustenta um sistema que Ele mesmo condena. Outro ponto que bloqueia os resultados é a falta de governo sobre o que você já recebe. Jesus ensinou que quem não é fiel no pouco não será colocado sobre muito. Orar por mais quando se administra mal ou pouco é pedir promoção espiritual sem ter caráter aprovado por Deus. O céu não libera aumento para quem ainda não aprendeu a administrar o que já tem. A Bíblia também mostra que há pessoas que até oram, mas vivem quebrando princípios bem claros da Bíblia. Gastam mais do que ganham, fazem dívidas sem sabedoria, vivem para aparência e não por mordomia, e Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem a pessoa à fartura, mas todo apressado acaba na miséria. A oração não anula as decisões financeiras erradas. Existe ainda um princípio espiritual muito ignorado: alianças. Deus se apresenta como provedor dentro de uma aliança. Malaquias revela que quando a aliança financeira é quebrada, o devorador tem acesso. E não adianta orar contra o devorador se a porta continua aberta. O céu não protege aquilo que a própria pessoa desprotegeu. E além disso, a Bíblia mostra que há bênçãos que são consequências diretas da obediência, do alinhamento com o Senhor, e não da oração. Em Deuteronômio diz que as bênçãos vêm se ouvires a voz do Senhor. Ouvir na Bíblia é obedecer. A oração prepara o seu coração, mas a obediência libera os resultados. Outro erro comum é tratar Deus como socorro de emergência e não como o Senhor. Muitos só oram quando o dinheiro acaba, mas nunca consultam Deus antes de gastar, antes de assumir compromissos novos, antes de fazer escolhas. Provérbios diz que reconhecer o Senhor em todos os caminhos é o que endireita as veredas. A Bíblia também ensina que só há um tempo entre plantar e colher. Muitos estão orando hoje querendo colher algo que nunca plantaram. Gálatas é muito claro: tudo que o homem semear, isso também colherá. Oração não substitui a semeadura. Isso não quer dizer que orar seja inútil.
Pelo contrário, orar é essencial, mas orar sem alinhamento, decisões, sem caráter, sem obediência e sem princípios é como pedir colheita sem plantar. E quando a oração é acompanhada agora de arrependimento, de mudanças de postura, de governo financeiro e de submissão à palavra do Senhor, os céus respondem, porque Deus não honra palavras desconectadas da prática, mas Ele honra alianças vividas com verdade. Se a sua vida financeira não muda, talvez o problema não seja falta de oração, mas excesso de pedidos sem obediência. Então essa é a pequena e curta mensagem para hoje, mas com muito grande poder e resultado. Ouça mais vezes para conseguir entender melhor tudo e solicite o meu PDF de devocional de 7 dias para alinhamento financeiro. Tudo bem? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.